Gálatas 6, verso 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, e há corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Às vezes a gente ouve a seguinte informação: na rua fulana de tal vai ter falta de água tal dia. Eu pergunto, esta falta de água, ela precisa ser também nas casas que estão naquela rua? Ou esta falta de água, ela precisa ser apenas na rede da água que está na rua? Pois bem, quando você lê a seguinte informação: tal dia na rua fulana de tal não vai ter água. Ok. O não ter água é apenas na rede das tubulações que correm na rua. Mas na minha casa, ainda que a minha casa seja nesta rua, na minha casa vai ter água. Vai continuar tendo água. Porque eu não vou deixar a minha casa ficar sem água. Eu vou encher minha caixa d'água, eu vou armazenar água em garrafas, em tonéis, em baldes, porque na minha casa vai continuar tendo água. É a mesma coisa, meus amigos, o que neste versículo é falado. Quando a gente lê, por exemplo, em Apocalipse, né, que lá é dito que haverá guerra de nações contra nações, eu fico sempre me perguntando, mas se vai haver guerras de nações contra nações, será que serão todas as nações que estarão em guerras umas com as outras, ou será que são apenas algumas? Porque em nenhum momento as Escrituras diz que serão todas as nações guerreando umas com as outras. Ela diz apenas que existirão nações enfrentando nações. E se ela não diz todas e também não diz quais, uma vez que nós somos componentes de uma determinada nação, nós temos que lutar até o último momento para que a nossa nação, a qual nós somos componentes dela, nós temos que lutar até o último instante para que a nossa nação não seja guerreada por uma outra nação e nem que para que a nossa nação provoque a ira de uma outra nação, para que esta venha guerrear conosco, com a nossa. Então, quando a gente começa a escrutinar o Evangelho e as Escrituras, a gente começa a entender essa série de regrinhas que ali tem. Cristo, quando ele diz, todos pecaram, ele não está mentindo. Só que ele não diz que porque todos pecaram, isso não vai permitir que os que queiram não sejam salvos. Porque ele nos dá o direito de se arrepender. Do mesmo modo, quando ele diz que em últimos tempos haverá fome, ele não está dizendo que esta fome vai ser de um nível global, no mundo inteiro.
Ele está dizendo que haverá fome naqueles pontos em que as pessoas não lutarem para que a fome não chegue ali. Então, se a pessoa não se preparou, ali será um ponto que haverá fome. Mas se é em um ponto em que eu e você se preparou para que a fome não chegue ali, ali será um ponto que não haverá fome. Que interessante o Evangelho, né, meus amigos? Então, às vezes, quando a gente lê as Escrituras, talvez por não entender, a gente fica desesperado, achando que, caramba, as Escrituras estão dizendo que vai haver guerra entre as nações, vai haver guerra no mundo inteiro. A gente entra em desespero porque a gente acha que é no mundo todo. Quando a gente ouve Cristo dizendo, no mundo tereis aflições, a gente fica preocupado, caramba, todos nós vamos ter aflições. Não. Ele no subconsciente, nas entrelinhas do seu dizer, ele está dizendo, olha, no mundo você vai ter aflição. Se você der motivo para as aflições chegarem até você. Porque você não dando motivo, os problemas que surgirem na sua vida serão tão minúsculos que você praticamente nem irá senti-los. E aí ele complementa, tenha bom ânimo, que eu sou contigo, eu venci o mundo. Esse tenha bom ânimo é exatamente isso. Para a aflição não chegar até mim e até você, seja sempre uma pessoa preparada. Esteja sempre preparado para tudo. E de que forma, em que momento a gente se prepara? A gente se prepara sempre quando tudo está bem. A gente não se prepara quando as coisas estão acontecendo de ruim. É sempre quando está bem, é que é o momento para se preparar. Então, amigos, amigas, ouvintes, o Evangelho, as Escrituras são maravilhosas. Ela nos faz entender coisas que, às vezes, teólogos, pessoas formadas em faculdades não entendem. Porque talvez elas foram condicionadas, foram alienadas a apenas papagaiar aquilo que estão dizendo nas universidades. Mas quando você olha o Evangelho pela profundeza dos seus entendimentos, você fica maravilhado. Você fica maravilhado e se perguntando, puxa, como foi que eu não tinha percebido isto antes? Onde é que estava a minha mente, a minha linha de raciocínio quando eu lia isto e eu não conseguia entender isto? Você ouve, por exemplo, na televisão a seguinte reportagem. Olha, foi encontrado um tipo de fungo nos feijões. Aí por conta disso você deve deixar de comer feijões? Não. Porque para um tipo de fungo chegar em todos os grãos de feijões espalhados pelo mundo inteiro, ele tem que ter causado grandes, gigantescas tragédias, mundo afora. E uma vez que isso não aconteceu, você não deve deixar de consumir o feijão. Sim, você deve até consumi-lo com uma cautela, pois até que se prove o contrário, que esta informação é ou não verdadeira, você deve agir com cautela. Mas não necessariamente você deva tirar o feijão da sua vida, só porque a televisão disse que foi encontrado um fungo
perigoso no feijão. Então, meus amigos, as Escrituras, ela cada vez mais, ela me surpreende a cada dia. Confesso a vocês que nem sempre eu percebo essas coisas lendo as Escrituras. Às vezes, eu acompanho pessoas estudiosos das Escrituras e quando eu vejo a pessoa falando sobre essas coisas, eu vou atrás, vou ler as Escrituras e realmente eu constato que de fato é assim. E aí eu busco fazer um vídeo, fazer um podcast para repassar isso para vocês. Porque, amigos, não menospreze as Escrituras de Deus, o Evangelho de Cristo. Aprenda a lê-lo, a escrutiná-lo com mais carinho, com mais atenção, porque assim como eu, vocês também irão entender esses pormenores que, infelizmente, as pessoas não passam para nós. Talvez por não saber, outras talvez por não querer que nós saibamos destas verdades.